Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vou-te mostrar como utilizar a função indireto no Excel. Fica por aí, é já a seguir. Boas, bem-vindo então a mais um vídeo, comigo João Teixeira. Hoje vou-te mostrar como utilizar a função indireto para criar, por exemplo, intervalos dinâmicos e criar alguns relatórios ou dashboards em que podes, por exemplo, trocar o intervalo em função de um nome que está numa lista e depois, por exemplo, criar um gráfico. Então esse vai ser o exemplo que eu te vou mostrar hoje no tutorial. A função indireta é uma função muito simples, basicamente consegues utilizá-la de uma forma bastante linear e o que eu te vou demonstrar é apenas um exemplo das várias utilizações que tu podes dar à função indireta. Basicamente esta função é uma função que está diretamente relacionada com o conceito dos nomes, ou seja, nós damos um nome a uma célula ou damos um nome a um intervalo. Se deres um nome a um intervalo, basicamente depois podes utilizar a função indireto para ir buscar esse nome e, por sua vez, o nome vai buscar a referência das células a que diz respeito. O que significa que na realidade estás a chamar um nome para ir buscar o seu conteúdo. É isto que a função indireto faz. Então vamos passar para o ecrã e eu vou-te mostrar já a seguir como é que tu podes fazer isto. Muito bem, então já estou aqui no ecrã, onde podes ver uma tabela com produto, preço, quantidade e total. Aquilo que eu quero fazer é criar uma segunda tabela em função desta base de dados. Imagina que a base de dados tem muito mais colunas do que aquilo que nós precisamos e numa segunda folha, eu vou fazer tudo na mesma folha, mas numa segunda folha queres ter apenas um resumo com o produto e uma das três colunas, ou o preço, ou a quantidade, ou o total, e criar um gráfico a partir desses dados. Então, para fazer esta troca entre o preço, a quantidade e o total, podemos utilizar várias funções, como é óbvio, mas eu vou utilizar aqui a função indireto, que é muito rápida e muito simples, e inclusive já foquei esta função em tutoriais anteriores. Então, em primeiro lugar, vou selecionar aqui a minha lista de produtos. É uma lista relativamente extensa, para o gráfico tem algum conteúdo, mas para o efeito, para percebermos o que é que se pretende, dá para perceber aqui a lógica da função. Então, depois de eu ter aqui a lista de produtos, nesta segunda coluna, na coluna I, é que vou ter a indicação do preço, da quantidade ou do valor total. Então, neste caso, vou começar por aceder aqui ao separador de dados, porque vou criar uma lista pendente, uma validação de dados, em que vou escolher aqui o valor do preço, da quantidade ou do total. Então, neste caso, validação de dados, e vou então optar por criar uma lista, e desta lista vou escolher então os três valores que eu pretendo. Neste caso, faço OK, e então já tenho aqui a lista com o preço, a quantidade e o total. Então, agora é que vai entrar a função indireto, e a função indireto é super simples. Repara que esta função vai devolver um array dinâmico, por isso está preparada para devolver arrays dinâmicos, o que significa que se eu der um nome a esta lista, por exemplo, do total, ao chamar a palavra total, ou seja, melhor ainda, ao chamar a célula I3, por sua vez a célula I3 vai ter a palavra total e essa palavra é que tem o conteúdo do nosso nome. Então, na realidade, estamos a utilizar o indireto em duas fases, ou um duplo indireto. Porque nós podemos fazer o indireto de uma palavra ou podemos fazer o indireto de uma célula que tem uma palavra. Vou-te mostrar as duas vertentes. Primeiro de tudo, vamos criar então um nome para cada uma destas colunas e por isso vou selecionar estas três colunas e a forma mais fácil de criarmos o nome com esta possibilidade é aceder aqui ao menu Fórmulas, criar a partir da seleção, vamos utilizar a linha de cima como indicador de cada um dos nomes, vou fazer OK e neste caso tenho então já o nome para o preço, depois o nome para a quantidade, aí está, e o nome para o total. Então repara, aqui ao lado, se eu utilizar a função indireto e agora chamar um determinado nome, por exemplo, total, a palavra total, eu obtenho todos os valores do intervalo total. O que significa que se eu alterar este nome para preço, por exemplo, eu obtenho os valores todos do preço e estou a devolver um array dinâmico. A questão é, se nós, em vez de utilizarmos um nome específico, ou seja, um nome que não é dinâmico, que é estático, dentro da função indireto, naturalmente também podemos utilizar uma referência de uma célula. Então, na realidade, deixa-me só aproveitar e pôr estes dados aqui ao lado para se perceber melhor. Então, imagina que tens aqui a lista ao lado.
Então, neste caso, em vez de utilizar o indireto da palavra preço, posso utilizar o indireto sobre uma palavra de uma célula, neste caso total, e ao confirmar, tenho então os meus dados. O que significa que este é o nosso objetivo. Utilizamos então a função indireto, super simples, em que selecionamos aqui a indicação da célula para obter os nossos dados. Uma chamada de atenção no segundo argumento, que não é obrigatório e, como visto, funciona sem sequer colocarmos. Mas este segundo argumento é só a questão do estilo das referências das células, que estamos perfeitamente habituados a utilizar o estilo A1 e não o estilo L1C1, ou seja, linha 1, coluna 1. E como tal, colocando verdadeiro ou não colocando nada, vai dar a opção do estilo A1 e por isso eu vou manter a opção pré-definida e temos então aqui o indireto a mostrar o total. Se eu alterar então a lista para preço, tenho então o preço colocado aqui. Então vou só terminar o tutorial hoje com um pequeno gráfico que vai mudar os seus dados em função, ou seja, os dados que estamos a analisar em função da coluna que temos. Por isso vou colocar aqui um gráfico 2D. Este gráfico vou só puxá-lo aqui para a direita e colocá-lo relativamente grande para se destacar, o que significa que, alterando então o valor para quantidade, temos então as quantidades de cada produto. Se eu alterar para o total, temos então o total de cada produto, e se eu alterar o preço, temos então o preço de cada produto. Este foi então mais um tutorial, espero que tenhas gostado. Se gostaste, não te esqueças de partilhar o vídeo e colocar um like. Se ainda não subscreveste o canal, não te esqueças de subscrever o canal para ter acesso aos vídeos mais recentes. E não te esqueças também que vou ter o artigo a mostrar estes passinhos todos no nosso site e por isso, juntamente com o vídeo, podes sempre ler o artigo e fazer passo a passo aquilo que está descrito aqui no nosso tutorial. Nós vemos então em breve no próximo tutorial. Até lá, não te esqueças de praticar.